Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AV na Prática, o canal que descomplica o AV. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa câmera que lançou não há muito tempo, a Meetup 2, alguns de vocês já conhecem, já usaram seus projetos, porém alguns de vocês ainda estão em dúvida, será que eu uso, será que eu não uso, que câmeras eu poderia utilizar? E o que a gente vai ver hoje aqui é justamente isso. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que ela é, qual que é a diferença dela da Meetup 1 para 2. A gente vai entrar um pouquinho para fazer a configuração e, por fim, eu vou dar uma comparação entre as outras câmeras do mercado. Fechou? Então fica ligado aí que a gente já vai começar. Bom, primeiro vamos começar com o básico, né? Vamos entender, bom, legal, eles lançaram a Meetup 2, mas qual que é a diferença da Meetup 1 para 2? Visto que as duas ainda estão sendo vendidas, você consegue comprar as duas aí tranquilamente. Bom, primeiro que a Meetup 1, ela já está aí no mercado desde 2017. Foi uma das primeiras câmeras aí que tem um PTZ, que já era utilizado profissionalmente para videoconferências. Veio antes da pandemia, então ainda não estava tão forte a demanda, mas quando veio a pandemia cresceu absurdamente essa demanda, veio junto depois com a Rally, né, e muitas outras câmeras que foram lançadas durante um pouquinho depois da pandemia. Só que a Meetup já está aí há um bom tempo e ela era a câmera, vamos dizer, básica para qualquer sala pequena ou média de videoconferência. O problema é que 2017 já faz um bom tempo, né? E muitas coisas já mudaram desde então. Por mais que você possa ter uma atualização de firmware ou algo parecido, o hardware ele já começa a ficar defasado. E é aí que a Meetup 2 vai entrar. Então a gente tem algumas diferenças básicas, né? Para começar, que a Meetup 1 ela já não tinha as tecnologias, né? não tinha hardware o suficiente para ter as tecnologias de IA que a Meetup 2 possui hoje. Por exemplo, o Right Sight 2 e o Right Sound 2. Qual que é a diferença e o que tem de tão legal no Right Sight 2 e o Right Sound 2? Bom, o Right Sight 2 ele tem a ver com tudo aquilo que tem relação com vídeo. Então a gente está falando aí, por exemplo, de fazer um processamento de vídeo para que a gente possa fazer um group framing, né, o enquadramento de pessoas, o speaker tracking, né, o enquadramento do falante, da pessoa falante. Ele consegue fazer um enquadramento geral, né, do grupo não, né, seria como se fosse um speaker, um framing. Mais ou menos isso. Ela também faz o enquadramento de várias pessoas ao mesmo tempo e ainda consegue fazer um shot da sala inteira. E ela também vem com a tecnologia de fazer a exclusão, né, em termos de vídeo, para não pegar pessoas que estejam fora de um perímetro. Tá? Então, a ideia do Right Sight 2 é justamente você proporcionar, colocar uma IA à disposição da sua videoconferência. Uma segunda coisa que a gente tem aí de novo então, é o Right Sound 2, né, onde a gente tem uma tecnologia para tirar o eco, para a gente conseguir tirar o ruído que a gente tem, então teclado, xícaras e outras coisas, né? E ele também equaliza as vozes dentro da sala. Pessoas que falam mais alto e pessoas que falam mais baixo ficam com uma voz muito parecida para quem está remoto, né, e assistindo a reunião. Né? E algumas coisas muito legais também que aconteceram. Primeira coisa, né, ela é uma câmera que a gente chama de One Cable Solution, ou seja, com um cabo só você consegue fazer tudo. Eu envio meu vídeo para minha TV, eu consigo pegar as configurações da câmera para usar no meu notebook e eu não preciso ficar usando um HDMI, um SBA para fazer essa conexão como a gente fazia antes. São dois cabos, é tudo mais complicado, mais difícil. Então, ela resolveu muito um problema recorrente que a gente tem dentro das salas de reunião. E, pensando agora já em hardware, ele praticamente dobrou a captação de áudio que a câmera tem. O que a gente tinha numa Meetup 2 que pegava ali uns 4 metros, hoje ela já está chegando a 7 metros. Então, assim, é uma câmera que ela teve um salto de tecnologia e hoje, com uma câmera BYOD ali para salas pequenas e médias, ela atende muito bem. Que coisa mais linda! Então, assim, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é a Meetup 2, né, como ela está se posicionando, como a Logitech quis posicionar essa câmera,
a gente vai abrir a caixa para ver o que tem, né, nela, se tem muitos cabos, muitos acessórios, ou se ela é uma câmera mais simples. Eu acho que eu sempre gosto de abrir porque, apesar disso ter no datasheet, muitas vezes a gente não consegue visualizar aquilo que tem dentro da caixa, né? Então, eu gosto bastante de fazer esse unboxing. Obviamente, essa caixa já foi aberta, então a gente está tentando fazer o mais próximo possível da experiência do unboxing para vocês verem o que vocês vão achar. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é esse Quick Start Guide aqui, que a Logitech sempre coloca junto, né, sempre imagens. Uma coisa que eu achei muito legal também aqui, que você já consegue ver, né, dentro da própria caixa, eles colocam um outro Quick Start Guide para você conseguir ver, por exemplo, o que vem dentro da caixa, né, para você saber assim, pô, será que veio tudo, será que não veio? Você também consegue ver os modos de fixação do suporte que vem junto e a gente também consegue ver um pouco aqui de como são feitas as ligações. Então, eu tenho tanto esse Quick Start Guide aqui, que eu vou deixar aqui do ladinho, e também aqueles manuais de garantia, né, e que falam diversas coisas. A gente tem a câmera, mas antes de mostrar a câmera, ele vem com uma caixinha, essa caixinha aqui, que vem com todos os acessórios. Eu vou abrir aqui, e aqui a gente já consegue ver, por exemplo, a nossa fonte com diversos tipos de conectores, né? Então você pode, por exemplo, você pode estar na Europa, você pode estar no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, e querer usar diferentes tipos de plugs de tomada, né? Eu também tenho o cabo USB-C, que você usa para fazer a conexão com a câmera, parafusos e buchas, e também, hoje, o que a gente tem agora na câmera, né, que a gente vai ver, ele vem com um suporte que é um suporte multiuso. Então, esse mesmo suporte pode ser colocado em cima da TV, sobre a mesa. Então, se você, por exemplo, tem embaixo da TV, você tem um móvel onde você pode colocar a câmera, ou também ser colocado direto na parede. Então isso é muito bom, porque algumas das câmeras no mercado antigamente não vinham com nada disso. Você precisava comprar o suporte à parte, o que é muito ruim, acaba ficando mais caro. A solução que deveria ser um pouquinho mais barata, ficava um pouco mais cara por conta desses opcionais que não vinham, né? Então é um suporte muito simples que você pode utilizar, montar na câmera e vai funcionar, né? Vai para 90% das soluções. Existe ainda, por exemplo, aquele mesmo suporte que era usado na Meetup 2, que você coloca, inclusive ele mostra no Quick Start Guide aqui, que você coloca na TV, na furação VESA da TV, né? Que é muito boa, ela fica ali, às vezes você consegue ajustar um pouco a altura, né? Para ela não ficar muito em cima da TV ou angulada. Então, assim, funciona muito bem, mas lembrando que isso você vai ter um custo, né? Então você vai ter que lembrar de colocar isso no seu projeto. Bom, tendo visto os nossos acessórios, agora a gente vai entrar, né, para ver a câmera, né? Então a Meetup 2 aqui, a gente tem o novo modelinho dela, né? E cara, eu confesso que eu gostei bastante. Eu achava que já a Meetup 1, ela já estava com uma cara mais assim, sabe? Tava ficando com uma cara de câmera antiga. E acho que eles fizeram um bom trabalho em termos de design. E agora, justamente por ser uma câmera, né, com One Cable Solution, eles já fizeram essa parte de cable management, né, então onde eu consigo fazer, por exemplo, organizar os cabos. E eu tenho uma série de diferentes plugs aqui, justamente para que a gente consiga fazer essa tecnologia funcionar. Né? E eu vou mostrar agora cada um deles para que a gente possa entender o que cada um deles faz. Né? Então eu tenho aqui primeiro um Ethernet. Né? Esse Ethernet aqui, ele vai te ajudar a botar essa câmera na rede para que você possa usar o Logitech Sync e também possa fazer algum tipo de configuração remota. Eu também tenho o HDMI in e o out. Tá? E essa é a beleza da coisa, porque o in, na verdade, se você quiser, você pode sim deixar um HDMI sobre a mesa e ele vai fazer um bypass direto para o HDMI da TV. Porque essa câmera aqui, ela não é uma câmera com Teams Rooms ou Zoom Rooms. Ela é uma câmera BYOD. Mas a beleza dela é justamente essa. Você não precisa, você pode fazer todo o cable management dentro dela. Então a solução fica aqui. E se ainda você conseguir, você tem aqui ó, o cabo USB-C, que daí fica melhor ainda.
Porque o USB-C, por padrão, ele só ia pegar os dados, ele ia puxar, né, a câmera para dentro do seu computador. Mas como ele tem o HDMI, ele já faz os dois. Você coloca um cabo USB-C e você já manda as duas coisas para... Assim, você manda a imagem para a TV e ainda você puxa as configurações da câmera, né, a câmera para dentro do seu PC para que você possa usá-la como BYOD. Né? E por fim eu tenho aqui só a entrada aqui da fonte, né, para energizá-la. Ela tem aqui embaixo, né, o suporte que a gente chama de multiuso, né? Daí você tem algumas peças ali que você pode complementá-la. Se você deixar assim, por exemplo, normal, você pode botar em cima de uma mesa, você pode usar ela como apoio para ficar em cima de uma TV, ou você pode também, se você abri-la aqui, você consegue botar isso direto na parede, né? Então daí você já consegue fazer esses 3 modos de suporte em uma câmera só. E por fim, mas não menos importante, ele também tem o que ele chama de privacy shutter, né? Que é essa capinha aqui, né, que fica na frente para você ter privacidade. Você está com, eu não sei se alguém está usando essa câmera, está me olhando aqui na câmera, então você consegue fechá-lo, porém manualmente, tá? Então isso é importante, falar para o seu cliente. Se ele quiser algo que seja eletrônico e tudo mais, você não vai ter nessa câmera, tá? Então aqui é manual, né? Então principalmente para clientes que têm uma necessidade de privacidade, é muito importante falar isso para eles, porque eles vão ter que falar isso para os usuários deles. Você quer chegar lá e usar a câmera com privacidade, você vai ter que fechar ou pedir para alguém, uma secretária, ou um ajudante, ou um assistente, para que faça esse fechamento antes de começar uma reunião importante que exija privacidade. Legal? Bom, então, agora que a gente já viu um pouco da câmera, a gente vai fazer o acesso a essa câmera para entender como é que ela funciona por dentro, para fazer configuração, para fazer atualização e o que mais for possível fazer na câmera. Bom, pessoal, agora que a gente já olhou em tudo que tinha dentro da caixa, agora a gente vai começar a configurar a Meetup 2. E a primeira coisa que você vai fazer é baixar o Logitech Sync Installer, o editor vai colocar o nome aqui certinho, e é nele onde você vai conseguir fazer a configuração do Wi-Fi, para você conseguir acessá-lo, enxergá-lo no Sync e assim por diante. Então eu vou abrir aqui o Sync Installer e a primeira tela que a gente tem aqui é o Setup. A gente aparece, na verdade, assim, tanto fazer a configuração do dispositivo, né, Setup Device, ou fazer o gerenciamento de perfis, né, que é o Manage Profiles. Bom, aí no Setup Devices eu vou apertar aqui, ele vai me dar 2 outras opções, que é a Meetup 2 ou o Spot. Né? O Spot é o sensor, a Meetup 2 é o que eu quero realmente configurar. Eu aperto nele e ele vai começar a procurar. Só que para que ele consiga achar, você tem que apertar por 5 segundos o botão de Bluetooth que fica atrás da câmera Meetup. Assim que você segurar os 5 segundos, ele já vai aparecer aqui e você pode começar a configurá-lo. Aí ele te dá 2 opções, que é configurar o Wi-Fi e fazer a aplicação de um perfil que você tenha criado. Né? Imagina que você quer fazer uma série de instalações de câmeras, você já consegue fazer essas configurações padrão em todas elas. Alguns momentos depois. Bom, agora que a gente já configurou o Wi-Fi, obviamente eu não continuei porque eu tive que colocar senha e tudo mais, mas assim que você configura o Wi-Fi, ele já vai provisionar, né? Ele vai pedir ele vai querer habilitar o LNA, né, para você poder acessar esse IP dentro da sua rede local. Você deixa habilitado e daí ele vai pedir para você fazer para entrar pelo IP. Você vai digitar o IP, a senha e o usuário que ele te dá ali na hora e você vai colocar uma nova senha para o dispositivo e começar uma série de configurações, como, por exemplo, o tipo de provisionamento, o horário, né, e a zona, né, onde você está. E, por fim, ele pede para você provisionar o código do Sync, para que daí a câmera possa ser conectada e enxergada ali dentro do Sync. Aqui eu tenho, obviamente, né, esse código aqui, que vocês, no caso, esse aqui é o código para o meu Sync, né? Eu vou até pedir para o editor aqui dar um blur aqui para não aparecer, mas vocês vão ter o de vocês. Vocês colocam esse código de provisionamento ali na página e daí automaticamente a câmera vai aparecer aqui para vocês acessarem ela. Vocês podem clicar e aqui vocês já estão enxergando a câmera. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem 4 opções. A primeira coisa
é a atualização. Vejam que o meu não está atualizado, então ele até fala assim, ó, dispositivo de conversão mais recente do Colab OS. No caso, aqui não está. Então eu teria que atualizar agora. Em seguida, eu tenho as configurações, né? Eu tenho o right side, como a gente falou, né? E aqui eu posso habilitar os diferentes tipos de modo de visualização, né? Então eu tenho a visualização em grupo, que é aquele que vai enquadrando as pessoas. Eu tenho a visualização do palestrante, que é o speaker tracking, né? Que vai pegar a pessoa, uma pessoa só. E a visualização em grade, que vai pegar os participantes da sala ali e colocá-los distribuídos ali dentro da tela, né? Você tem até a velocidade com que o palestrante é detectado, a velocidade do enquadramento, né? Eu acho, por exemplo, o padrão um pouco devagar, então às vezes é melhor colocar um pouco mais rápido. Aqui é o padrão, né, de frequência que você vai utilizar e em seguida a gente entra no áudio, né? Então eu posso tirar ou colocar a supressão de ruídos, né? Normalmente eu habilito, é difícil ter uma situação onde eu queira ouvir os ruídos, né? A não ser que você precise disso para algum tipo de apresentação específica. O controle de reverberação, né? O recomendado, como já diz aqui, é manter o normal, porque se você coloca muito agressivo, pode ser que as vozes sejam cortadas ou sejam sentidas um pouco mais robotizadas, né? Então, para um lugar com superfícies muito reflexivas, é melhor deixar o agressivo, em detrimento um pouquinho da voz, mas pelo menos você consegue fazer uma boa reunião. A equalização dos microfones, né? A maioria você vai deixar no recomendado, né? Você pode trabalhar de acordo com a necessidade da sala ou do seu cliente. O Bluetooth você vai manter habilitado ou não, né? E as telas padrão, né? Que você pode colocar, por exemplo, a explicação do USB-C, HDMI, ou você pode até personalizar, né? Colocar um fundo novo para conexão. Por fim, você pode botar aqui a data e hora, o tempo de internet aqui, então você aqui já faz uma configuração automática, né? E o acesso à rede local, aqui onde você tem, quando você vai acessar pelo IP, né, o nome do usuário e a senha que você mesmo colocou. Você pode fazer o reset da câmera direto pelo sync, né, então remotamente. E por fim, aqui você tem uma página de suporte ao produto. Beleza? Então, sim, é bastante simples, né, esse processo de colocar a câmera dentro do sync para você configurá-lo. E o legal é que você consegue agora enxergar essa câmera, trabalhar, inclusive se for uma câmera do seu cliente, se ele permitir, você consegue já enxergá-la e fazer um trabalho remoto ali de um reset ou até uma mudança de configuração conforme a necessidade deles. Vamos lá, gente. Agora que a gente já viu, né, um pouquinho mais dentro da nossa Meetup 2, vamos falar um pouco sobre como é que está o panorama dessa câmera com relação à concorrência, né? Então, assim, quando a gente fala, vamos falar das principais marcas que a gente tem hoje no mercado, que a gente vê bastante aqui no Brasil, que são a Eolink, a Poly e a Logitech. Então, a Meetup 2, na prática, ela seria uma câmera de entrada, uma câmera para salas pequenas. Mas, no momento, assim, a gente acaba tendo que comparar a Meetup 2 com as soluções BYOD de salas médias da concorrência. Por que eu digo isso? Para começar, pelo range de captura do microfone, que vai até 7 metros. Né? Então, assim, se você pegar qualquer câmera da concorrência, assim, BYOD da concorrência, por exemplo, uma UVC34 da Eolink, ou uma V12, né, ou uma R30, normalmente eles estão com uma captura um pouquinho menor, perto dos 4 metros. Isso faz com que essa câmera ela fique assim, muito deslocada das outras soluções. Um outro ponto essa câmera aqui, ela já tem esses recursos de IA, que sim, por exemplo, uma V12 vai ter, porém uma UVC34 já tem menos recursos. Então, acaba que no final, o melhor jeito de você comparar uma Meetup 2 seria muito próximo de uma Smart Vision 40 e uma V52, porque daí você está comparando câmeras que são muito parecidas, né? Quando a gente compara essas câmeras, a gente vê que a Meetup está muito bem precificada, tá? Ela está num price range muito bom, né? Até comparando aí uma Eolink, que geralmente tem costuma ter um custo mais barato, né? Mas justamente por a gente está comparando ela com uma sala média, ela está com um custo muito bom, e também com a V52. Então, assim, acho que comparativamente em custo, ela está muito bem. Algumas coisas, né?
pequenas, né? Por exemplo, a Smart Vision tem 2 câmeras, né? Então isso ajuda talvez ele fazer, quando ela vai trabalhar com a IA, ela consegue trabalhar um pouco melhor. Essas câmeras elas têm um pouco mais de resolução, isso faz com que, por exemplo, o seu zoom seja um pouco maior e assim por diante. Então, sim, são coisas nesse sentido que são pequenas, né? Se a gente for usar para a maioria das salas de reunião, se você tem um custo menor com essa câmera, vale muito a pena você trabalhar com ela. Porém, uma coisa que ela também está muito bem posicionada é o fato dela ser uma One Cable Solution. Isso faz com que você tenha uma solução muito melhor. Você não precisa ter 2 cabos ali fazendo, por exemplo, o HDMI e um USB-C. Então, ajuda demais se você conseguir colocar essa solução, porque você tem menos cabos, menos necessidade de manutenção e ainda você tem uma câmera que está ali no price range menor do que uma sala média, mas ainda consegue atender uma sala média. Então, assim, eu acho que a Logitech conseguiu acertar muito bem o modo como ela posicionou a câmera. É uma câmera, assim, extremamente, assim, uma qualidade muito, muito boa, né, pelo preço que ela tem. E com certeza vai ser um ótimo negócio se você apresentar essa solução para o seu cliente. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de comentar aqui embaixo, deem like e se inscrevam no canal para que eu possa postar mais vídeos para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!